O câncer de pulmão é uma doença com altíssima taxa de mortalidade. Ela é a doença maligna que mais mata homens e ela hoje mata mulheres quase tanto quanto o câncer de mama. Um dos desenvolvimentos mais importantes que a gente teve para tratamento de câncer, inclusive câncer de pulmão e cabeça e pescoço, que é a minha área de especialização, foi o desenvolvimento da imunoterapia. Então, o que é a imunoterapia? É uma maneira de você aumentar a atividade do seu sistema imunológico e fazer com que as suas próprias células de defesa do organismo vão combater o câncer. E se aprendeu recentemente que vários freios que são impostos pelo tumor, no seu desenvolvimento, eles podem ser freados, desbloqueados, através de anticorpos específicos. E isso faz com que o reconhecimento imunológico fique completamente diferente, ganhe muito em dimensão. Isso está se mostrando eficaz para uma série muito grande de pacientes com... Hoje tem 10 tipos diferentes de câncer que são responsivos à imunoterapia. Nós também estamos aprendendo a combinar imunoterapia com outras modalidades, comparar a imunoterapia, que pode ser menos tóxica e mais ativa, com tratamentos tóxicos como a quimioterapia. Um dos estudos mais importantes mostrou que em pulmão avançado, nós podemos dizer que a imunoterapia é tão boa ou até melhor do que os tratamentos convencionais de quimioterapia. Eu tenho muito entusiasmo com esses anos em oncologia que nós estamos vivendo, porque quando eu olho, por exemplo, o câncer de pulmão, que é o tema desse seminário que nós estamos participando, quando não havia tratamentos ativos para câncer de pulmão avançado, a chance do paciente viver depois de alguns anos era de 0 a 5%. Quase ninguém sobrevivia, não é? Com a quimioterapia, a gente pôde aumentar muito o número de vivos, quase triplicou, comparados a um tratamento de suporte. E hoje, quando a gente estuda o papel da imunoterapia e de tratamentos com alvos moleculares, com inibidores de quinase, nós podemos ter surpresas muito interessantes em que o impacto dessas intervenções é até bem maior do que o papel histórico que teve a quimioterapia. O câncer de pulmão era uma doença que de cada 10 pacientes que tinham o diagnóstico, 8,5 morreriam em 5 anos. Esta mortalidade ainda não se modificou ainda de maneira muito evidente na literatura. Mas a gente já percebe na prática diária de que nós estamos hoje vendo pacientes sobreviverem muito mais do que nós vimos há alguns anos atrás. Isso, na minha opinião, é efeito de 2 ou 3 situações bem específicas. Nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico mais precoce da doença. Os métodos de tratamento do câncer de pulmão também evoluíram. Hoje é possível fazer o tratamento do câncer de pulmão por cirurgias minimamente invasivas, cortes que vão de 2 a 3 centímetros apenas, com reduzido tempo de hospitalização e alta qualificação em relação ao prognóstico de cura. E também hoje nós temos à disposição, começamos a ter agora recentemente, de 2, 3, 4 anos agora para cá, novas drogas que realmente estão sendo oferecidas a uma determinada parcela de pacientes e com resultados realmente muito animadores. Está tentando se selecionar melhor os tumores, quais são as mutações, terapia dirigida, então é fazer realmente uma medicina personalizada. Câncer de pulmão é diferente de paciente para paciente, então que para um paciente pode responder a imuno, outro pode responder a quimio, outra terapia-alvo. Então o que está se buscando na oncologia é tentar selecionar qual é o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Também nós temos hoje medicamentos para tumores que têm alvos moleculares específicos, como em câncer de pulmão, e que são muito ativos em pessoas que têm metástases cerebrais, que era algo impossível no passado. Então hoje a gente pode tratar com remédios até orais, pessoas com metástases nos cérebros que antigamente eram sinônimo de mortalidade a curtíssimo prazo. Então eu acho que nós estamos vivendo momentos muito interessantes e eu espero nos próximos anos que a gente vai ter grandes avanços. Basicamente, quando a gente fala de droga, essas drogas novas, né, que o pessoal comenta, que são tratamentos em geral via oral para câncer de pulmão, são para um grupo
pequeno de pacientes com câncer de pulmão, que pacientes que apresentam algum tipo de mutação em alguns genes específicos, né? Então, tem 3 genes hoje para os quais nós temos drogas específicas. Mas, então, para isso, a gente tem que tirar um pedacinho do tumor, fazer uma análise genética desse tumor para encontrar mutações, né, alterações moleculares em um desses 3 genes e aí oferecer uma terapia alvo molecular. O câncer hoje em dia já tem cura, né? O único problema é a gente pegar o câncer num estágio inicial para que a gente possa dar o melhor tratamento e curar uma porcentagem grande de pacientes. Para o câncer mais avançado, a chance de cura vai caindo, mas a gente tem uma série de medicações que foram desenvolvidas nos últimos anos que já melhorou muito o tempo de vida desses pacientes e exatamente com a imunoterapia, que é uma das estratégias mais novas, a gente está vendo pacientes que antigamente viviam menos de 1 ano, agora viverem por 3, 4, 5 anos e estão bem convivendo com a sua doença. 5, 10 anos atrás, nós não tínhamos acesso a essas drogas que nós temos hoje. Drogas que estão hoje levando pacientes a um índice de cura que nós vamos ver daqui a uns anos bastante efetivo. Então, a indústria farmacêutica está trabalhando muito nesse sentido. O grande problema para nós, na verdade, é o custo dessas medicações. Infelizmente, essas medicações são extremamente caras e, de alguma maneira, podem, inclusive, inviabilizar o tratamento com outras drogas que são também efetivas, no anseio de que agora temos que usar drogas experimentais, etc. Acho que a gente tem que ter um pouco de cautela com isso também. A população pode ter certeza de que as drogas hoje oferecidas são muito eficazes e as outras drogas que estão chegando no mercado, elas estão ainda muitas em fase de testes ainda, mas a tendência é que no momento em que essas drogas começam a ser realmente efetivas, comecem a ser mais usadas, a tendência é que haja uma redução no seu custo para que ela possa ser oferecida a toda a população, independente de ser do Sistema Único de Saúde, independente de ser privado, de ser rico, de ser pobre. Esse tipo de divisão social não pode existir em relação à doença. A imensa maioria dos pacientes, quando chegam para ser tratados, diagnosticados com câncer de pulmão, já são metastáticos, né? Já tem uma doença avançada, infelizmente incurável, né? E incurável, entenda, a gente não vai ter nenhum tratamento que a doença vai desaparecer e nunca mais voltar. No entanto, a gente tem tratamento para uma doença que vem se cronificando. Com os novos tratamentos que vêm surgindo, cada vez mais a gente prolonga a vida desses pacientes. Realmente el cáncer de pulmón es una cosa que tiene altas chances de poder prevenirse solamente no fumando. Después del tratamiento, la cirugía o todos los adelantos que hubo en quimioterapia, en inmunoterapia, son situaciones que requieren mucho recurso económico. Entonces, básicamente el esfuerzo tendría que estar puesto en la prevención. A maconha tem os mesmos riscos do câncer de pulmão, do cigarro manufaturado, em relação ao desenvolvimento do câncer de pulmão. É que tu não consegue fumar tanto cigarro de maconha quanto tu fuma o cigarro manufaturado. Mas o problema também da maconha associado a isso é que, como o cigarro de maconha não tem filtro, é feito de um papel poroso, quando tu inala e faz a inalação da erva, ela entra em altíssimo grau de combustão e tu inala também o monóxido de carbono que está na atmosfera. Isso aumenta outros riscos decorrentes do hábito de fumar, que são os riscos das doenças vasculares, como isquemia, infarto, obstrução de artérias de membros inferiores, pacientes que têm isquemia de membros inferiores. Então, a maconha tem a mesma relação de risco que tem o cigarro manufaturado, guardadas as proporções da intensidade do seu uso. A nossa saúde, infelizmente, ela é desorganizada em relação à assistência primária, assistência secundária e terciária. Então, falta uma organização, falta o paciente saber qual é o médico que ele tem que procurar e ele tem que ter um médico da família, de um PSF da vida, e esse médico ele tem que ter condição de encaminhar esse paciente para um serviço de referência. No Rio Grande do Sul nós temos um sistema de saúde razoavelmente bom, que identifica muitos casos precoces. No momento que o paciente chega no hospital geral, na oncologia,
tudo acontece muito rápido. Ele constou hoje, 7 dias depois o tratamento já está liberado, né? Seja o tratamento que esteja disponível para o paciente. A questão da radioterapia, ela acaba que demora em torno de 15 dias, mas em 15 dias o paciente está fazendo o tratamento. E isso é uma realidade de SUS que é diferente do resto do Brasil por uma questão local de acesso. Os pacientes que vêm de outra cidade, talvez no chegar pode demorar porque depende do encaminhamento das secretarias dos municípios. Tem que começar no ambulatório, no clínico geral, que tem que ter um alto índice de suspeição, né, em prestar atenção e investigar as pessoas de risco, né, pessoas com mais de 50 anos, que foram fumantes ou são fumantes, né, pessoas que têm história de tumores na família. Essas pessoas têm que ser muito bem avaliadas para que tu possa diagnosticar precocemente. A região sul do Brasil e o Rio Grande do Sul, quase que especificamente, tem uma altíssima prevalência de câncer de pulmão, talvez a maior do Brasil, talvez não, a maior do Brasil, com uma média aproximadamente de 50 casos por 100 mil habitantes por ano, que tem uma relação muito próxima com o hábito de fumar, com o tabagismo, mas não só o tabagismo é responsável pela ocorrência do câncer de pulmão. Nós temos outras causas, dentre elas fatores familiares, fatores genéticos, exposição ambiental, poluição. Tem alguns sintomas que são mais importantes, como tosse, hemoptise, que é a presença de sangue, né, na expectoração ou na tosse, perda ponderal, né, alguma dor nova, alguma dor que seja mais crônica, de forte intensidade. O paciente pode ter o câncer sem que ainda tenha sintomas da doença. E isto implica na observação óbvia de que nós temos que buscar o diagnóstico o quanto mais precoce possível, considerando que esse diagnóstico precoce, quando não há ainda a presença de sintomas, só vai poder ser feito quando a pessoa for submetida a algum método de imagem, a uma radiografia e, idealmente, a uma tomografia de pulmão. Nós somos criticamente dependentes do estágio em que o paciente é diagnosticado com uma lesão neoplásica maligna. Então, o que houve nos últimos 20 anos é que, com a disseminação dos métodos diagnósticos, especialmente tomografia computadorizada, nós estamos fazendo um diagnóstico cada vez mais e mais precoce. Nós estamos diagnosticando tumores menores que 1 centímetro. E isso dá uma alta probabilidade de cura, independente do cirurgião, pela natureza do tipo de lesão que a gente vê. Então, assim, quem fuma muito tem hoje indicação de fazer tomografia anual e isso está associado ao aumento de sobrevida. E esse tipo de recomendação ele é feito para pessoas que têm mais de 55 anos e que têm o hábito de fumar por volta de 30 anos aproximadamente. Se uma tomografia é normal, a gente vai ter uma conduta de repetir esse exame depois de X anos. Se ele tem um nódulo suspeito, dependendo das características desse nódulo, a gente já vai ter indicação de fazer uma biópsia ou não. Uma tomografia, um cara que fumou 30 anos, né? Você vai encontrar alguma coisa e às vezes você vai ficar na dúvida se aquilo é ou não tumor. E eventualmente você vai biopsiar e não era tumor e eventualmente ele vai ter um evento colateral, né, uma complicação dessa biópsia. Então hoje tem diversas estratégias avaliando, por exemplo, a biópsia líquida, né, poderia auxiliar nesses programas de rastreamento. E o futuro, sim, provavelmente, num futuro, não sei se a médio prazo, né, a curto certamente não, mas a médio prazo, certamente a gente vai começar a fazer diagnóstico com coleta de sangue e não mais com a necessidade de biópsia. Mas isso ainda é pesquisa. O adito ou o tabagista, ele é também um dependente químico, dependente da nicotina, que é a droga que na composição do cigarro causa dependência. Não existe uma fórmula mágica que vai te dizer assim, eu vou te dar esse remédio e tu vai parar de fumar. Isso não existe. Há que ter uma conjunção de fatores que possam realmente contribuir para que a pessoa possa parar de fumar. O primeiro e mais importante de todos é a própria pessoa decidir que vai parar de fumar. Todo mundo quer, poucos vão. Então a pessoa tem que decidir que vai parar de fumar. Aí os auxílios medicamentosos e as terapêuticas de ajuda vão ser realmente muito eficazes.
Se tu chegar na frente de um médico e disser eu quero parar de fumar e eu preciso de um remédio para me parar de fumar, a chance de que esse remédio vai te resolver o problema é quase zero. Tu vai gastar dinheiro e possivelmente não vai parar de fumar. Se tu chega na frente de um médico assim, doutor, eu vou parar de fumar e preciso de ajuda. Isso é totalmente diferente e isso envolve, então, aí sim, nós podemos abrir um leque de alternativas terapêuticas que vão desde o uso de medicações, adesivos, até acompanhamento psicológico com suporte emocional. Esse realmente é a forma mais eficaz de parar de fumar. A questão de como a gente decide o melhor tratamento para o paciente é baseado no tipo de tumor e no estadiamento daquele tumor, até onde vai a doença. E o protocolo dos tratamentos, ele é universal. Então, existe a Sociedade Americana, Europeia, a Sociedade Brasileira, que preconiza, por exemplo, câncer de pulmão, os principais protocolos de tratamento. Então, é como se fosse uma receita de bolo. A questão é individualizar quem vai se beneficiar de tal tratamento, se o paciente vai tolerar aquela quimioterapia e manejar os eventos colaterais. Mas os medicamentos que estão disponíveis aqui em Caxias são os mesmos de Porto Alegre, que são os mesmos de São Paulo. O que a gente pode ter diferença em relação ao que a gente precisa de aparelhos. Por exemplo, São Paulo tem disposição de cirurgia robótica que pode ser utilizada, né? Alguns aparelhos de radioterapia com tecnologias mais modernas para não levar tanto dano para células saudáveis. A diferença entre os vários locais de tratamento do câncer de pulmão é muito pouca, considerando locais de excelência. Obviamente que locais como citados, Sírio-Libanês, Hospital do Câncer de Barretos, o próprio Hospital da Santa Casa, o Santa Rita, são hospitais, obviamente, que têm uma vocação quase que específica para tratamento dessa doença. Hoje nós temos em Caxias um hospital público, 100% SUS, que tem a capacidade de tratamento do câncer, dos mais diversos tipos de câncer, de maneira muito qualificada e efetiva. Tanto do ponto de vista do diagnóstico, quanto do tratamento. Seja ele tratamento cirúrgico, seja ele tratamento com quimioterapia ou com radioterapia. Não há nenhuma dúvida de que o Centro de Oncologia, ou Unidade de Oncologia do Hospital Geral, aqui de Caxias do Sul, hoje representa uma ilha de excelência em tratamento do câncer na nossa região, oferecida de maneira gratuita à população que depende do SUS. Conheço vários centros do mundo de tratamento de câncer de pulmão, conheço todos os lugares do Brasil. Recentemente fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, durante 4 anos tive a oportunidade de conhecer muito todo o Brasil. Conheço muito da América Latina, da América do Sul também, e conheço vários centros do mundo de tratamento de câncer. Se eu tivesse um paciente meu ou um parente meu que tivesse que fazer um tratamento em qualquer um desses lugares, não sei se eu teria uma premência em estar levando eles para fora de Caxias. Não faria isso. Aqui em Caxias mesmo, o Dr. Darcy Pinto é um dos precursores da videocirurgia no país, inclusive. E mais recentemente ainda a cirurgia robótica. A cirurgia robótica exige muito equipamento, muito investimento, mas é uma coisa que está sendo mais difundida. Seria um refinamento, vamos dizer, da videocirurgia. A cirurgia robótica no Rio Grande do Sul está iniciando. Tá? Existem 2 hospitais em Porto Alegre que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Moinhos de Vento. Tem que fazer um treinamento para isso, que é uma habilitação para usar, que inclui um estágio em quem faz muito, normalmente é no exterior. Depois o estudo do docking, como é que coloca o aparelho, e uma simulação e um curso. Isso autoriza o cirurgião a oferecer para o paciente o uso da robótica, que é bem diferente do cirurgia da videotoracoscopia, porque ela opera com 2 mãos como se fosse uma cirurgia aberta, e a impressão de quem já fez muito, como nos Estados Unidos, que a sobrevida ao longo dos anos vai ser bem diferente em relação ao câncer do que os pacientes que foram submetidos à cirurgia aberta e cirurgia por videotoracoscopia. O dano tecidual, o dano para o doente, a dor e a recuperação é muito mais rápido. En Argentina y en Brasil hay muchos centros que tienen mucha experiencia en cirugía mínimamente invasiva. Ahora, el desarrollo del robot
no necesariamente trae una cirugía de mejor calidad. No hay evidencias en eso. En el hospital en Buenos Aires, en nuestro servicio existen 2 robots. El 80% de la cirugía se hace por vía toracoscópica. Hay que ser consciente que eso en realidad no cambia tanto el pronóstico, sino un buen tratamento adecuado. Às vezes algum paciente não é o melhor candidato para a cirurgia naquele momento, mas ele pode ser beneficiado de uma quimioterapia, às vezes associado com radioterapia, depois ser operado, completa esse tratamento oncológico, e tudo isso visando a conseguir o maior número de pacientes curáveis.